Olá, meninos e meninas, vamos nós agora a mais uma videoaula que faz referência às aulas 5 e 6. A gente vai trabalhar sobre triângulos semelhantes. O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa entender sobre triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles triângulos que eles possuem os mesmos ângulos internos e lados proporcionais. Então, a gente vai começar aqui com os exercícios e vamos ver aqui, ó. Em cada caso, escreva as medidas dos ângulos M, N, P, Q, R para que os triângulos sejam semelhantes. Então, para esses triângulos serem semelhantes, eles precisam continuar com os ângulos exatamente na mesma posição. Porque aqui eu tenho retas paralelas. Se eu tenho retas paralelas, esse ângulo aqui, o Q, e esse ângulo N, eles possuem a mesma medida. Esse ângulo P e esse ângulo R possuem a mesma medida. E o M pertence aos dois triângulos. Então, o que eu tenho que fazer? FHG está na posição certinha, então só preciso escrever aqui, que aqui é o M, aqui é o P, e aqui é o ângulo Q. Opa, desculpa, aqui não, N. Então, ó, M, P, N. E aqui é um triângulo pequeno, M, R, Q. Isso que eu vou fazer nesse exercício. Eu vou perceber quem é o ângulo que se repete. Então, aqui o F, que é o ângulo retângulo. Eu vou relacionar NP, NP, MQ, MQ. Eu só vou identificar. Tudo bem? Aqui nós estamos trabalhando com caso de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Os três ângulos são congruentes. Os três ângulos têm a mesma medida. Fiz o exercício 1, vou para o exercício 2. No exercício 2, é a mesma coisa que o exercício 1. Só que em vez de você colocar a letra, você vai colocar o valor. Deixa eu aumentar aqui para vocês perceberem. Ó, em cada situação é representada a composição de triângulos semelhantes e em seguida os mesmos triângulos são decompostos. Identifique nos triângulos seus respectivos ângulos. Então, vamos lá. Aqui é 95 graus. Então, aqui, vou colocar que é 95 graus. Eu estou no triângulo J, aqui é 35, eu vou vir aqui e vou colocar que aqui é 35 graus. Você está vendo que é a mesma coisa que o exercício anterior? Só que, em vez de colocar letra, eu vou colocar o valor. Certo? Então, olha lá como fica. Esse é o triângulo menor. Vamos lá. Triângulo menor. Vou mudar de cor aqui para ficar identificado. 95, 50 e 35. Então, eu vou colocar aqui. 95, 50 e 35. De novo, nós estamos trabalhando com a regra de semelhança. Ângulo, ângulo, ângulo. Porque eu tenho os três ângulos congruentes. Vamos para o próximo exercício, exercício 3. Identifique em cada linha o par de triângulos semelhantes. Para isso, converse com seus colegas e identifique o caso de semelhança que você utilizou para determinar os pares. Lembre-se, isso é bem importante, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Por que isso é tão importante? Vamos lá, primeira linha. Como que eu vou identificar
se esses triângulos eles são semelhantes, tá? O que eu preciso perceber aqui? Primeiro, olha o ângulo, 87, 87, 87 e 87, tá bom? Aí, o que eu vou procurar identificar? No primeiro triângulo, eu não tenho o valor do lado correspondente. Aqui eu tenho o valor do lado correspondente, aqui eu tenho o valor do lado correspondente e aqui eu não tenho o valor do lado correspondente. Então, se tiver que ser semelhante, vai ser o B com esse último, né? O B não, o primeiro com o último e o segundo com o terceiro. Vamos conferir. Não tenho o lado correspondente, mas eu tenho 12 e 8, que os lados opostos são 12 e 8. Os lados que formam esse ângulo. Então, aqui, ó, 12 e 8, sim. Esses dois são triângulos semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, eu tenho 8, 87, 12. A mesma coisa aqui, 8, 87, 12. O lado 8, o ângulo 87 graus e o lado 12. Agora, vamos ver esse daqui. 8, 8, e na frente 12. Será que eles são congruentes? O que eu tenho que prestar atenção aqui? Desse lado eu tenho 8 centímetros do lado AC e aqui eu tenho 8 centímetros do lado AC. Porém, aqui é menor e aqui é maior. Será que isso vai interferir em alguma coisa? Então, a gente sempre tem que lembrar do seguinte. Quando a gente está trabalhando com triângulos, a gente tem que parar para prestar atenção nas medidas e não na figura. Aqui a gente tem lado, ângulo e o lado oposto. Lado, ângulo e o lado oposto. Eles são semelhantes? Não. Não, por quê? Porque eu não consigo afirmar que esses ângulos aqui, eles são correspondentes. Mas não tem nada a ver com os valores que estão apresentados e não tem nada a ver com o desenho como está sendo apresentado. Eu tenho, sim, que prestar atenção nos ângulos, principalmente nos ângulos. Tudo bem? Então, nessa primeira linha, vamos resumir. Os triângulos que são semelhantes é o primeiro e o terceiro. Tem que identificar pelo caso lado, ângulo, lado. Professora, como que eu vou saber quais são os casos? É bem interessante você dar uma pesquisada, tudo bem? Como a professora sempre fala, você tem que ser protagonista do seu aprendizado. Então, dá uma pesquisadinha nisso. A professora já falou 2 casos aqui para vocês, pelo menos. A professora falou ângulo, 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 que é um caso específico de semelhança. A professora já falou lado, ângulo, lado, tá bom?
esses lados aqui precisam ser proporcionais. No caso do nosso exemplo aqui do exercício 3, eles deram mais do que proporcionais, eles foram congruentes. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Vamos continuar aqui. Linha 2. Vamos analisar? Linha 2 aqui, ó, eu tenho o ângulo 55 e 60. Se eu tenho o ângulo 55 e 60, lembra o que estava lá, que a professora destacou? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, vamos descobrir quanto que é o outro. Eu vou fazer 55 mais 60, então eu já tenho 115. Para o 180 falta 65. Então, esse ângulo que está faltando aqui é o 65. Aqui, ó, 60, 80. Então, eu vou fazer 60 mais 80 vai dar 140, que para 180 faltam 40. 80, 40, vai dar 120, que para 180 faltam 60. 55, 40. Então, somando os dois, eu vou ter 95, que para 180 faltam 85. Então, aqui, quem são os triângulos semelhantes? Aqui, B e C, segundo e terceiro. Por quê? Porque eles têm os ângulos internos com mesma medida. Então, aqui esses dois são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Linha 3. Vamos lá. Todos eles são retângulos. Eu não dei a hipotenusa de nenhum deles, tá vendo? Eu só tenho os catetos. Então, a gente vai relacionar. Eu tenho cateto 3 e o 4. O cateto menor é o 3, o cateto maior é o 4. Aqui eu tenho cateto 2 e 4. Cateto menor é 2, cateto maior é 4. Eu consigo simplificar isso. Simplificando, eu vou ter 1 sobre 2. Por que que eu tenho 1 sobre 2? Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número, por 2. Cateto menor 6, cateto maior 10. Consigo também simplificar. Vai ficar 3 quintos. E por fim, cateto menor 9, cateto maior 12. Simplifico isso daqui vai dar 3 quartos. Então, o que que eu tenho aqui? Relação 3 quartos entre cateto menor e cateto maior. Relação 3 quartos entre cateto menor e cateto maior. Então, eu tenho que o primeiro é semelhante ao quarto, pela regra lado, ângulo, lado. Lembra que a professora falou que os lados precisam ser proporcionais. E como que eu encontro proporcionais? Fazendo essa relação. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Vamos para o próximo exercício, exercício 4. No exercício 4, pessoal, no triângulo MNP, reto em N, NQ é a altura relativa a MP. Observe os triângulos para precisar discutir e registrar. Quais os casos de semelhança que tornam esses triângulos semelhantes? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção. Eu sei que aqui é alfa, tá vendo? Eu sei que aqui é o ângulo reto. E como lá na frente a gente falou que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180, olhando para esse triângulo grande formado aqui, eu tenho 90 graus, que é o ângulo reto.
Eu tenho o alfa e eu tenho o beta. Então, eu sei aqui que a junção desses três vai dar 180 graus. Aqui eu tirei o alfa, eu tirei o ângulo reto. Então, eu tirei o alfa, tirei o ângulo reto, para formar 180, falta o beta, que é ele que eu vou colocar aqui. Mesma coisa no próximo. Eu sei do beta, eu sei que aqui é um ângulo reto, então, se eu tenho beta em 90 graus, falta o alfa. É o alfa que eu coloquei aqui. Então, o que acontece? Eu tenho a relação alfa-beta 90 graus. Eu tenho a relação alfa-beta 90 graus. Eu tenho a relação aqui alfa-beta 90 graus. Então, eu consigo dizer que esses três triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Tudo bem? Mas, lembra que a professora sempre fala, você é protagonista do seu aprendizado. Então, pesquise e registre de uma forma um pouco mais aprofundada. Terminando o exercício 4, vamos para o exercício 5. O exercício 4 e o exercício 5, eles estão usando a mesma instrução que a gente teve no exercício anterior. Então, a gente precisa só tomar cuidado com algumas coisas. A medida do lado do cateto NQ, então vamos lá, vamos procurar. A medida do lado do cateto NQ no triângulo MNP, então vou lá, N, M, Q. Aqui, MNP, eu tô falando desse triângulo grande. A medida do lado do cateto NQ. Opa, não tem NQ aqui. Gente, esquece exercício 5. Tá com erro de digitação. Vamos para o exercício 6. Se a medida de M é igual a 10 centímetros e a medida de H é igual a 8 centímetros, então vamos lá. Medida de M tá aqui, é igual a 10 centímetros, então vou marcar 10 centímetros. E a medida de H é 8 centímetros, H é aqui 8 centímetros. Presta atenção que eles são medidas do triângulo roxo, então eu vou vir aqui, ó, 10 e 8. Qual das relações apresentadas deve ser utilizada para determinar a medida de N? N é esse daqui. Então, assim, aqui ele está falando das relações métricas de um triângulo retângulo. Existem várias relações métricas no triângulo retângulo, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Tem a relação de Pitágoras, que a gente viu na aula anterior, e tem algumas relações. Primeira relação, b ao quadrado é m vezes a. Então, eu estou fazendo tipo uma setinha aqui. Então, b ao quadrado é igual a m vezes a. Só que eu não sei o valor do a, que eu sei o valor do m e do h. Então, essa relação não me interessa. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu posso fazer do outro. Então, tem que c ao quadrado é n vezes a. Então, c ao quadrado é igual a n vezes a. Eu tenho a relação da cruz. B vezes C é igual a H vezes A. Algumas pessoas falam cruz, outras pessoas falam T. Então, B vezes A é igual... B vezes C é igual a H vezes A.
E eu tenho a última relação, que é a relação que a gente vai acabar usando. H ao quadrado é M vezes N. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Por que a gente vai usar essa? Porque justamente que eu sei o H, o M, e ele quer perguntar o N, certo? Então, eu vou fazer H, 8 ao quadrado, é igual a M, que vale 10, vezes o N. Ele não pede para você resolver, ele pede para você relacionar. Então, vamos ver qual das alternativas aqui que está certa. E, de novo, não tem alternativa correta. Tudo bem? Então, mais um exercício com erro de digitação. Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Seja protagonista do seu aprendizado, qualquer coisa, entre em contato com a professora. Agora, no exercício 6, vamos lá. Se a medida de M é igual a 10 e a medida de H é igual a 8, qual a relação representada deve ser utilizada para determinar a medida de M? Então, aqui, eu tenho que eles te dão medida de M, medida de H e pergunta o M. Existem as relações métricas do triângulo retângulo que a gente vai ver daqui a pouquinho, na próxima aula. Como aqui a gente ainda não conhece, a gente vai usar as noções de proporção. Como que a gente vai usar as noções de proporção? A gente vai usar esses dois triângulos. Eu tenho M, H aqui, eu tenho o H e o M. Eu só preciso tomar cuidado porque eles precisam estar na mesma posição para colocar as relações de semelhança. Então, eu vou redesenhar esse primeiro triângulo. Eu vou redesenhar o segundo triângulo. Calma aí, deixa eu fazer bonitinho. Certo? Então, esse primeiro triângulo ficou H e M, ângulo reto. O M está de frente para o beta. Então, se eu considero que aqui é o beta, então esse lado é o beta, quem está de frente para o beta é o H. Então, aqui fica o H. Quem está de frente para o alfa é o H. Então, esse é o alfa, esse é o alfa. Quem está de frente para o alfa é o H. Então, quem está de frente para o alfa é o M. Então, o que eu fiz? Eu reposicionei esse segundo triângulo aqui. Na hora que eu reposicionei, eu consegui enxergar eles nas mesmas posições. Então, fazendo a relação, eu tenho que M sobre H. Vou fazer M sobre H aqui. M sobre H. M sobre H é igual a H sobre M. Se eu tenho a relação, eu vou substituir. O M vale 10 e o H vale 8. Então, aqui eu tenho que 10 sobre 8 é igual a 8 sobre M. Então, 10 sobre 8 é 8 sobre M, encontro a relação. Então, pessoal, sejam protagonistas do seu aprendizado, pesquisem qualquer coisa, entre em contato. Até mais!